E aí, galera do sexto ano A e do sexto ano B, bom dia para vocês! Como estão? Todos bem? Vencida a tensão da expectativa com relação às médias da primeira e segunda unidade, afinal de contas, sábado passado todo mundo teve acesso às notas, aqueles que não sabiam, aqueles que estavam em dúvida, aqueles que pensavam que estavam na recuperação e não estavam, aqueles que fizeram a prova de recuperação, aqueles que infelizmente não fizeram, enfim. Finalmente, no último sábado, dia 10, vocês souberam as médias de vocês. Eu não vou mais falar sobre isso. Como eu já disse a vocês, nós já estamos na terceira unidade, o barco tem que correr, o tempo urge e a gente não pode demorar mais, tá certo? Hoje, dia 14 de julho, nós vamos estudar divisão, tá certo? E vamos passar mais uma atividade para vocês, será a terceira. Quem não fez a atividade já sabe, a semana passada eu passei duas atividades, uma sobre subtração e uma sobre multiplicação. Cada atividade valeu 2 pontos, então se vocês não fizeram, vocês agora só têm direito a disputar a metade dessa nota, ou seja, cada atividade agora passa a valer 1 ponto para vocês, porque o prazo foi até ontem às 20 horas. Eu avisei no podcast, se você não ouviu o podcast segunda-feira, sinto muito. Mas toda segunda a gente tem o nosso podcast da educação, onde eu lembro a vocês das atividades e digo como vai ser a nossa programação da semana. Então, apenas para reforçar, agora de manhã, divisão, eu vou explicar o assunto, passar a atividade, que por sinal já está disponível na aula 46. E à tarde, às 13 horas, nós vamos nos encontrar no plantão de orientação. Então, eu vou aconselhá-los novamente. Não vou me cansar de dizer isso. Sei que sou repetitivo, mas eu preciso, na medida que vocês não cumprem com os meus conselhos. Vocês só têm 1 hora de aula agora de manhã. 30 minutos comigo e depois 30 minutos com o professor de ciências. Terminou, gente. 9 horas. Peguem as atividades e vão fazer. Comecem a responder as atividades de divisão, porque à tarde, 13 horas, é o nosso plantão de orientação. Então o nome já diz, plantão de orientação. Eu vou parar e vou verificar as atividades de vocês. Quem fez, se fez certo, o que não fez, para refazer, corrigir, tirar alguma dúvida em relação à nossa videoaula que vocês vão assistir hoje. Este momento do plantão de orientação é para isso. É para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem e para vocês verem se fizeram as atividades de modo correto. Então, não tem por que vocês embolarem o meio de campo, não tem por que vocês se estressarem que estão cheios de atividade, porque vocês não estão. Vocês só têm 1 hora de aula por dia, com 2 matérias, então vocês têm o resto do dia suficiente para vocês responderem as atividades de vocês. E não precisa papai e mamãe ficar no pé de ninguém, não. Vocês já são grandinhos e já podem assumir as responsabilidades de vocês sozinhos. Ok, gente? Então, todo mundo preparado? Vamos começar a nossa aula 45, ok? Então, peguem caderno, peguem a caneta de vocês e o lápis e vamos lá. Prestem atenção na videoaula e à tarde a gente vai se encontrar ao vivo no nosso plantão de orientação, se Deus quiser. Tá bom, galera? Então vamos lá! Como vocês estão vendo aí, né, nosso assunto de divisão está no capítulo 4 do livro virtual de vocês, lá na página 54. Lembrando, a quem ainda está perdido no livro, página 54 é a parte dos conteúdos. Antes, vocês têm umas partezinhas lá que não interessam a vocês, porque ali é para o professor. Tá bom? Vocês já devem ter percebido também que eu não estou passando a atividade do livro. Claro, por quê? Porque vocês estavam reclamando que os livros têm que o livro tem as respostas e que vocês já poderiam resolver tudo de maneira direta. Então, já que o livro tem resposta, a gente faz aqui as nossas atividades, tá certo? Bom, então, gente, nós vamos aqui trabalhar com a divisão, certo? E aí, quando a gente trabalha com a divisão, eu já falei isso, mas é bom sempre repetir.
divisão é a conta que vocês têm mais dificuldades. Eu até brinco, eu digo assim que a dificuldade de dividir é porque a gente é muito egoísta, não é? Então, quando a gente é egoísta, a gente não consegue dividir as coisas. Ah, professor, se eu estou chamando a gente de egoísta, eu não estou dizendo que vocês são egoístas, mas é algo natural do ser humano. A gente, até com os nossos pais, nós somos egoístas. Quem tem irmão sabe do que eu estou falando. Um tem o ciúme do outro. Quando um começa a fazer carinho, o outro vai e quer fazer também para ter atenção. Então, nós somos egoístas por natureza. Mas nós temos que trabalhar esse egoísmo em nós. Porque nenhum ser humano pode ser egoísta e nem orgulhoso. Porque são os dois males que existem na humanidade. A partir disso aí, tudo mais surge para nos atrapalhar na nossa evolução. Tá certo, gente? Então, o que é a divisão? O nome já diz. Divisão é distribuir, é dividir uma quantidade que a gente tenha em partes iguais. Em partes iguais, professor? Sim, em partes iguais. Por exemplo, se eu disser a vocês que eu tenho, deixa eu ver aqui, 8 pontos, e eu quero distribuir esses 8 pontos com 4 pessoas. Então, o que é que eu faço? Então, eu chego para vocês, digamos que a gente está dando aula lá no Luiz Fernando, e aí eu digo, gente, olha, eu tenho 8 pontos aqui, e eu quero distribuir esses 8 pontos com 4 pessoas. Então, tem algum voluntário? Aí vocês levantam a mão. Os 4 primeiros que levantarem, eu escolho. Ou então, se ninguém tiver voluntário, eu faço o sorteio da caderneta. Pode ser também uma outra opção. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pensar. Se eu tenho 8 pontos para distribuir igualmente, lembrem-se disso, tem que ser em partes iguais. Dividir igualmente entre 4 pessoas, a gente já sabe que cada pessoa vai ficar com 2 pontos, tá certo? Então isso é muito simples. A gente pega o que a gente chama de dividendo, e aí a gente vai dividir pelo que a gente chama de divisor e vai achar uma resposta chamada quociente, certo? Que é 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. É assim que a gente faz a conta de dividir. Então, ó, eu vou falar aqui, né? Divisor, como eu já disse. Divisor. Cá em cima, o 8 é o que a gente chama de dividendo. E a resposta da divisão, para quem não sabe, a gente chama de quociente. Então, quando a gente lê alguma coisa assim, o quociente da equação, o quociente disso, a gente está falando que é a resposta da divisão. E aqui é o que a gente chama de resto, certo? Toda divisão, quando o resto é zero, a gente diz que é uma divisão exata. Então, aqui eu vou dizer, ó, divisão exata. O que isso quer dizer, professor Ivandro? Quer dizer que a quantidade que eu tinha de pontos foi suficiente para dividir para todas as pessoas que eu precisava. Ou seja, eu tinha 8 pontos para dividir para 4 pessoas, cada pessoa ficou com 2 pontos. Então, essa é uma divisão exata. Deixa eu corrigir aqui, gente. Concordância verbal. Misericórdia, a professora de português me mata. É uma divisão exata. Aí, esse A aqui tá feio, né? Deixa eu melhorar ele aqui também. Pronto, exata. Bom, então, gente, quando a gente faz uma divisão, pode acontecer também de não ser exato? Pode. Vocês têm que lembrar do que eu disse aqui. A divisão, ela tem que ser sempre em partes iguais. Então, por enquanto que a gente ainda é sexto ano, a gente não vai fazer nada com esse resto aqui, com a sobra. A gente vai deixar ela lá guardadinha, porque vai chegar um momento de vocês estudarem uma certa capacidade de fazer algo com esse resto. Porque o certo é a gente não perder nada. Quando a gente divide alguma coisa, por exemplo, quando a gente divide uma comida, é certo a gente deixar sobra? Não, né? Por que não? Porque, primeiro, se a gente estiver comendo na casa de alguém e a gente deixar sobra,
é uma desfeita, é uma falta de educação. Então, a gente tem que comer tudo. Mesmo que a gente não goste, a gente sorri. Obrigado, tal. E a gente faz de conta que a gente está gostando de comer jiló, por exemplo, amargo. Eu não gosto de jiló. Não sei vocês. Mas aí o que que acontece? A gente vai dizer, tá uma delícia, muito obrigado. E não pode sobrar nada, não pode ter resto nenhum no prato, porque é uma desfeita. Então aqui é a mesma coisa. Só que por enquanto a gente não está mexendo nesse resto. Porque lembrem-se, a gente está estudando os números positivos. A gente não aprendeu ainda outro tipo de número. E os números positivos, a gente chama aqui, eu não sei se eu já falei isso para vocês, eu acho que já, a gente chama de números naturais. Certo? Então, os números positivos sendo naturais, eles não vão mexer com esse resto. Esse resto vai ficar lá guardadinho para ser mexido na hora oportuna. Sim, professor, mas o senhor falou que tem situações que pode acontecer de aparecer algum resto aí. Nessa não apareceu, foi uma divisão exata. Mas pode acontecer tipo, se eu disser a vocês que eu tenho 9 pontos para dividir para 4 pessoas. Olha aí o problema. Então, se eu tenho 9 pontos que eu preciso dividir para 4 pessoas, eu já sei que vai dar problema. Por quê? Porque eu tenho 9 no dividendo, eu tenho 4 no divisor. Então, se eu tenho 9 para dividir para 4, eu sei que vai ser 2 para cada. Vou botar de vermelho de novo. Então, como é que a gente faz a conta? 2 vezes 4, ó. A conta sempre é assim. Quando eu divido, eu vou procurar um número que eu multiplique que chegue mais perto do dividendo. Então, se eu tenho 9, que número que eu multiplicando por 4, eu vou chegar perto dele? É o 8, porque 2 vezes 4 dá 8. Se eu tenho 8 e aqui, na verdade, a minha quantidade é 9, ainda vai sobrar 1. Então, ó, esse 1 aqui, ele é o resto. Então, se teve resto, essa divisão aqui, ela já não é uma divisão exata. Perceberam a diferença? Essa não é exata. Vou escrever aqui para a gente saber a diferença. Ok? Mas, aí o que que eu disse? Qual é a dica? Guarda esse resto lá. Porque um dia vocês vão usar. Não agora no sexto ano. Mas mais lá pra frente, quando vocês tiverem aprendido um pouquinho mais, aí vocês vão aprender o que é que a gente faz com esse resto, tá certo? Tudo bem até aí? Massa. Então vamos lá, vamos adiante. E aí, gente, a gente já aprendeu a somar, a gente já aprendeu a multiplicar. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, vocês já vão aprender o resto esse ano. Eu tô olhando aqui o livro de vocês e tô vendo que a gente já vai aprender frações esse ano. Legal. Então, vamos lá. Certo. Bom, continuando, então, se eu pergunto a vocês qual é o quociente, gente, vocês já sabem, quociente é o resultado. É 2, professor. Muito bem. Então, aí, vamos lá. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho 10 pontos. Aliás, não vou chamar de ponto, não. Eu tenho 10 chocolates, 10 bombons da Garoto para distribuir para 5 alunos. Ok? Então, eu vou fazer perguntas. E aí, cada pergunta feita vai ganhar quantos bombons se eu tenho 10 e só vou fazer 5 perguntas? Vamos pensar. Que número que eu multiplicando por 5 vai dar 10? Esse número... De novo, Ivandro? 2? Ixi, eu só tô dando exemplo com 2. 2, ó. 2 vezes 5, quanto dá, gente? 10. Isso aí. E 10 para 10 não sobra nada, ó. Então, outra divisão exata. 2 divisões exatas. Essa é uma divisão exata. E essa também foi uma divisão exata. Aí alguém deve estar pensando assim, professor, e a resposta sempre é 2? Não, né, gente? É porque eu peguei 3 exemplos aqui que a resposta deu 2. Tá certo? Mas a gente pode dividir outros números. O que que chamou a atenção da gente nessa última divisão que nós fizemos? Repare, ó. A gente dividiu 2 números. Na verdade, a gente dividiu uma dezena.
né? 2 algarismos, estão vendo? Mas a gente dividiu uma vez só. 10 dividido por 5, 2. Então, não teve dificuldade para fazer essa conta. Repare, vamos fazer outra aqui agora que a gente já fez essa com muita facilidade. Se eu tiver 12 pontos, aliás, 12 Big, não existe Big, gente, eu nem sei. Se tiver 12 Bigs para dividir para 4 alunos, pronto, vou mudar. Oxe, travou aqui, foi? O meu pincel não quer escrever. Por quê? Por que será? Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Deu um bug aqui, mas eu já dei jeito. Então vamos lá, gente. Se eu tenho 12 Bigs para distribuir para 4 alunos, como é que eu vou pensar? Então a mesma ideia, ó, gente. 12 dividido por 4. Quantas vezes 4 chega mais perto de 12? 3. Por que, professor Ivandro? Porque 3 vezes 4 dá 12. 12 para 12 não sobra nada. Oh, eu consegui fazer uma conta diferente de 2. Tá vendo o quociente? Então vejam que a gente tem várias respostas possíveis. Digamos que eu tenho agora 18 geladinhos para distribuir para 9 alunos. Não. Dividir para 3 alunos. Deixa eu apagar aqui, porque senão eu vou ficar botando a mesma resposta, aí vai perder a graça. Dividido por 3 alunos. Então, quantos geladinhos cada aluno vai receber? Vai ser um bocado de geladinho. Cuidado para não ficar gripado. Então, vai ser 6 vezes 3, 18 para 18, nada. Ó. Então, todas essas questões aqui, essa e essa, são divisões exatas, porque o resto é zero. Essa última aqui que a gente fez, ó, não é. Essa aqui de baixo, né? A última não. Essa aqui de baixo, ela não é exata porque o resto deu 1. Vamos ver outro exemplo aqui que não seja exata. Digamos que eu tenha 26. Agora eu já vou complicar um pouquinho. 26, já dei o que? Já ponto, já dei big, já dei geladinho. 26 sacos de pipoca. Pronto. 26 sacos de pipoca. E eu vou distribuir esses 26 sacos de pipoca para 5 alunos. Ok? Vou fazer isso com vocês. Olha, eu tô bonzinho, viu? Distribuindo assim 26 sacos de pipoca. Não sei onde foi que eu achei tanto saco de pipoca, mas enfim. E aí, o que vai acontecer? Vamos buscar. O que chega mais perto de 26 na tabuada do 5? 5. Ó. Por quê, professor? 5 vezes 5 dá 25. Não é isso? Para 26 vai sobrar 1. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que cada pessoa ficou com 5 sacos de pipoca e sobrou 1. Esse 1 eu vou comer. Vai ficar pra mim. Claro que vai ficar pra mim. Se eu não tenho como distribuir um saco de pipoca para 5 pessoas, então esse saco de pipoca fica pra mim. Eu guardo para a próxima distribuição. Ok, gente? Então, ó, repetindo. 5 vezes 5, 25. 25 para 26 dá 1. Até agora a gente está fazendo continhas fáceis, né? Bora fazer uma continha que tem um pouquinho mais de dificuldade, que é a continha que está lá no livro de vocês, na página 54. 243 dividido por 9. Ok? Então agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Por quê, gente? Porque, ó, vamos lá. Eu vou ter que pensar número por número. Aqui eu tenho 3, né? Então, aqui nos anteriores, a gente começou simplesinho, ó. 8 dividido por 4, 10 dividido por 5, 18 dividido por 3. Então, foi simples. Mas aí, quando a gente chega aqui agora, a gente tem que pensar nessa divisão como?
passo a passo. Então, vamos perguntar assim, ó. 2, ó o 2 aqui. 2 divide por 9, gente? Não. Quem tem 2 nunca vai atender 9 pessoas. Vai ser muito difícil. Se eu tiver 2 Big para dar para 9 pessoas, não tem como. É melhor esconder o Big, porque senão tem briga. Então, eu não vou dividir nada. Tá certo? Aí, agora eu vou juntar a centena com a dezena, ó. Unidade. Lembram-se disso? Dezena, centena. Aqui a gente sempre começa da frente pro final. Então, ó, eu juntei aqui agora 24. E aí eu vou perguntar. Quem tem 24 balas, por exemplo, queimados, como a gente chama, né? Quem tem 24 queimados, consegue distribuir para 9 pessoas? Consegue, gente, consegue. Consegue sim. Vamos pensar qual a quantidade que vai ser para cada pessoa dentro dessa tabuada do 9. Então, vamos lá. Se eu botar 3 vezes 9, vai dar quanto, gente? 27, né? Passou. Então, não é. Se não é 3, que 3 é muito, só pode ser 2. Ok? Então, vamos lá. Vamos pensar. 2 vezes 9 dá quanto? 18. Certo? 18 para 24. Aí tem o seguinte, ó. Tem gente que faz assim, ó. 2 vezes 9, 18. Aí bota aqui o 18. E aí faz a conta de menos. 24 tira 18, dá 6. Pode fazer assim? Pode. Tem gente que faz direto. Como é o direto, professor? Vou ensinar, calma, gente. Assim, ó. 243 por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. 18 para 24. Aí a gente pode contar no dedo, na mente, onde achar melhor. 2 vezes 9, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6, ó. Sobrou 6. Ó, o mesmo 6, tá vendo? Aí o que a gente faz? A gente diz assim, ó. Abaixo 3. Quando a gente aprende, a gente começa a falar assim. Na verdade, não abaixou nada, né, gente? A gente só pegou e juntou a unidade com o outro resto que tinha para continuar a conta. E aqui é a mesma coisa, ó. A gente baixa o 3 aqui, como a gente diz, e aí faz a conta. 63 dividido por 9. Ai, professor, agora ficou difícil. 63 dividido por 9. Bora lá, gente. 9 vezes 9 é quanto? 9 vezes 9 é 81. Ixi, passou demais. Então, 8. 8 vezes 9 é quanto, gente? 8 vezes 9, 72. Ave Maria, ainda passou. Então tá, vamos diminuir, gente. 7. Quanto é 7 vezes 9? 7 vezes 9. Eita! 7 vezes 9, gente. 63. Olha, bateu certinho. 63 para 63. Aí a pessoa faz assim, ó. 63 dá 0. Então, aqui, se quiser fazer direto, pode, ó. 7 vezes 9, 63 para 63. 0. Então vejam que não é difícil fazer. Só que a diferença aqui é que nós temos que fazer a conta 2 vezes, ok? Por quê? Porque a gente não conseguiu dividir tudo de vez como a gente dividiu no exemplo de antes. Mas é difícil? Não é difícil. Então, qualquer um pode fazer uma conta de dividir. É só pensar nas coisas do dia a dia. Vamos ver o outro exemplo do livro. 183. Aham, e agora já vai complicar. Não, eu não quero fazer esse outro exemplo do livro, não. Porque já tem a divisão de 2 números. E eu quero fazer divisões simples só na aula de hoje. Eu vou deixar divisões de 2 números para a próxima semana. Porque a divisão a gente começa devagarinho. Tá certo? Vamos pegar o outro exemplo que está lá na página 57. Na relação fundamental. Então a gente tem 48 para dividir por 3, ok? Na página 57 está esse exemplo. Então, vou pegar aqui, 48 dividido por 3. Deixa eu salvar aqui de novo para meu arquivo não dar bug outra vez. Pronto. Então, aí já estão pensando, né? Porque eu já estou fazendo aqui na mente a conta. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo 4. Vou perguntar, 4 divide por 3? Divide. Quem tem 4 reais divide para 3 pessoas? Divide. Cada pessoa vai ficar com 1 real. 1 vezes 3, 3 para 4 vai sobrar 1 real. Quem fez direto faz assim, ó.
que é igual a esse jeito daqui. Deixa eu marcar aqui, peraí. Esse é igual a esse. Depois eu vou fazer desse outro jeito. Vocês escolhem. Bom, aí eu faço o quê? Baixo 8, né? Assim que a gente diz. 18 dividido por 3. 18 dividido por 3. Vamos lá. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, olha ele. 3 vezes 6, 18 para 18, nada. Então, ó, fizemos a conta, resto 0. Se eu quisesse fazer desse jeito, professor, que é mais fácil para eu entender, vamos lá. Com muita calma. 48 dividido por 3, ó. Pego 4, para dividir por 3 vai dar 1. Como é que eu faço? 1 vezes 3, 3. Aí eu boto a resposta aqui. E aí faço a subtração. 4 menos 3, sobrou 1. É assim que faz. Também, né? Pode ser. Aí eu abaixo 8 aqui, eu junto 8 aqui. 18 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Aí eu boto a resposta aqui. 18 tira 18, não sobra nada. Viram que fácil? Legal, né? Então, a gente pode fazer desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Deixa eu consertar aqui essa seta para fazer assim, mostrar que tanto faz um ou outro. Ou aqui, não quero não, eu quero de outra cor. Eu quero azul, cadê? Deixa eu apagar aqui para colocar azul para vocês verem a diferença, ó. Método 1, método 2, vamos chamar assim. Tá certo? Aqui é o método 2. Vou botar assim. Modo 2, vocês já sabem. E aqui vai ser o que a gente vai chamar de modo 1. Mas fiquem à vontade, tá bom? Por que fique à vontade, gente? Porque matemática é assim. A beleza da matemática é que você pode resolver de várias formas e no final vai dar a mesma coisa. Isso se você fizer certo. Porque se você tentar enganar a matemática, ela é mais esperta que você, ela vai te enganar primeiro. E aí não tem como a gente enganar a matemática. Porque se a gente fizer alguma coisa errada, o resultado não vai ser mais o mesmo. Vamos pegar o outro exemplo aqui, que a minha aula já está quase acabando. 50 dividido por 3. Então, começa pelo 5, ó. Quem tem 5 reais pode dividir para 3 pessoas? Pode, vai dar 1 real para cada um. Só que vai acontecer o quê? 1 vezes 3, 3. Para 5, 2. Sobrou 2. Baixo 0. Agora a gente vai, ó. 20 pode dividir por 3? Pode, claro que pode. Vamos lá. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 7 21. Passou. Então, se o 7 passou, vamos de 6 também, gente, como a gente fez no anterior. 3 vezes 6, 18, para 22. Ah, professor, essa teve resto. Isso, galera. Exato, ó. Então, aqui a divisão que deu 16 foi uma divisão exata, porque o resto foi 0. Mas aqui que a divisão também deu 16, o resto foi 2. Então, ó, repare, gente, que toda vez que a gente faz a conta, esse número que dá aqui embaixo como sobra, ele tem que ser menor do que o número daqui do nosso divisor. Ele nunca pode ser maior, senão a gente está fazendo a conta errada, ó. 6 é menor que 9, 1 é menor que 9, 8 também aqui, ó, 6 é menor que 9, tá vendo? A gente sempre vai pegar números que são menores do que o divisor, porque se a gente está dividindo, a gente tem que dividir sempre pela maior parte. Bom, como o meu tempo já está correndo, eu vou mostrar para vocês os exercícios que vocês vão fazer para a próxima aula, tá bom, gente? Rapidinho, vamos lá. Pronto, galera. Então estão aí 10 continhas de dividir para vocês fazerem, ok? 75 dividido por 5, 344 dividido por 8, 120 dividido por 6, 300 dividido por 4, 296 dividido por 2.
65 dividido por 9, 96 dividido por 7, 184 dividido por 3, 50 dividido por 8 e 99 dividido por 4. Algumas são exatas, outras não são exatas, tá certo? Então, quem fizer todas as continhas certinhas, 2 pontos da atividade para juntar, hein? Com os outros 4 da semana passada. Tá bom, gente? Então, essa atividade já está disponível. Façam, que aí de tarde eu já digo se acertou, o que errou e tal, e a gente já faz nosso plantão de orientação para tirar dúvidas, tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais tarde. Tchau, tchau.